iniciativa da FEComércio RJ para a gente discutir a reforma tributária. Mais de décadas para esse projeto andar, ele avançou no Congresso Nacional, temos agora uma emenda constitucional aprovada e estamos nesse momento na discussão da regulamentação da reforma tributária. Estamos aqui com o Gilberto Alvarenga, que tem representado a Confederação Nacional do Comércio, Serviço e Turismo no Congresso Nacional nessas discussões. Além disso, dois ex-parlamentares com vasta experiência para conversar um pouco sobre o processo legislativo e a gente entender quais os próximos passos, e o João Gomes, liderando o nosso Instituto FEComércio de Pesquisas, para falar, obviamente, do contexto econômico de forma geral, e eu tentando moderar e contribuir com todos eles aqui nessa boa discussão. Eu vou começar pelo Gilberto Alvarenga, pedindo para ele explicar um pouquinho em que pé está esse processo da reforma tributária. A gente está com um projeto de lei complementar já no Congresso sendo discutido, Gilberto. Agora, acabaram de ser criados dois grupos de trabalho, um para discutir mais as questões operacionais do imposto e o outro para discutir as questões federativas. Fala um pouco para a gente de como é que está esse projeto, quais são os principais pontos, para que a gente possa iniciar esse debate. Olá, Guilherme. É um prazer estar aqui com o Márcio, Otávio, João. A gente está aqui se deparando com a reforma tributária do consumo, né? Para que todos entendam. Então, os tributos do consumo estão sendo remodelados. A gente já passou por uma questão de análise constitucional, então houve uma proposta inicialmente constitucional, que é a emenda constitucional 132. Agora a gente está na fase de regulamentação dessa emenda constitucional. Estamos numa análise inicial da Câmara dos Deputados do projeto apresentado pelo Executivo, que é o PLP 68, e por uma questão organizacional foi desmembrado em duas frentes. Um segundo projeto virá para questões mais atinentes, como você muito bem falou, ao Pacto Federativo, a interlocução entre estados, municípios e União, e a gente vai passar por essa análise, e a gente está numa questão inicial em que o tratamento e a regulamentação do que está disposto no PLP 68 vai ser analisado pela Câmara dos Deputados inicialmente, e posteriormente pelo Senado, e vai seguir todo o trâmite legislativo. Então a gente está aqui na expectativa de como vai ser analisado pelo Legislativo, nesse momento, a proposta que veio do Executivo. Ou seja, industrializar o produto era uma penalidade, né? Era um motivo de tributação. E aí agora a gente tem um deslocamento que inicialmente seria um tratamento igualitário de todos os setores, e esse é o ponto base dessa proposta. Então, trataremos indústria, comércio e serviços de forma igualitária. Esse é o arcabouço e a base das propostas atuais. O que a gente tem que observar, e aí eu entro nos pontos de atenção, é que, inicialmente, se você está conduzindo para uma tributação não cumulativa, o que isso quer dizer? Os setores agora poderão tomar débito, crédito, e, a partir disso, poderão ter uma tributação na qual eles aproveitam crédito das suas entradas, das suas aquisições. Só que todos nós sabemos que o setor de serviço ele tem uma condição diferenciada, que é uma grande demanda de mão de obra, um custo de mão de obra muito grande para a prestação de serviço e poucos insumos. Nesse novo cenário, na verdade, no cenário anterior, a mão de obra não provém créditos. Então, primeiro ponto de atenção, a gente vai ter uma condição na qual empresas cujo custo maior seja mão de obra terão, consequentemente, uma tributação majorada, pois não tem créditos. Se você pegar duas empresas em situações equivalentes, uma empresa que tem muito insumo, muita aquisição de insumo, peças, maquinário e tudo mais, e uma empresa que tem a mesma relação despesa e receita, que tem um grande custo de mão de obra, essa que tem um grande custo de mão de obra, muito embora a capacidade de pagamento das duas empresas seja igualitária,
a gente vai ter uma situação final diferenciada, porque se você tem uma alíquota igual com menos créditos, você tem uma alíquota majorada efetiva. Então, esse é o primeiro ponto de atenção e acho que é um ponto principal, e a gente já passou da fase de análise disso, e agora acho que a gente verificar como isso vai ser, quais vão ser os efeitos práticos dessa primeira consideração. Então, eu É uma satisfação, Guilherme, Márcio, Alvarenga e João, estar ao lado de vocês discutindo esse tema, que é um tema, para muitos brasileiros, chatíssimo, árido, discutir reforma tributária, mas necessário. Dizem que a única coisa certa na vida é a morte. Mentira, porque os tributos também são uma coisa certa na vida. Então é preciso pensar sobre eles para que a organização social e do Estado brasileiro apresente algo que seja justo, equilibrado, que se possam ter as receitas provenientes das contribuições de todos, das pessoas, das empresas, para que se tenham recursos para políticas públicas serem implantadas e por aí vai. Então, desde a Constituição de 88 para cá, eu e o Márcio tivemos no Congresso muitos anos, observamos que todos os mandatos uma comissão era formada para debater e reorganizar o sistema tributário brasileiro. Comissão formada, debates profundos, mas inconclusivos. Mas desta feita agora, o barco está andando. Já foi aprovada a emenda à Constituição e, como já se falou, temos 2 projetos de lei que vão dar desdobramento e especificações básicas sobre os rumos dessa parte do consumo, sobretudo, do que será esse novo ambiente tributário brasileiro dentro de uma ideia de algo que seja mais fácil, menos burocratizado, mais transparente e mais justo. Só para recordar, já a emenda constitucional fixou, nós vamos substituir alguns impostos, ICMS, ISS, até IPI, e não sei se algum outro por aí, por 3 taxações. O chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o outro, que não foi ainda apresentado na sua lei complementar, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Qual é a diferença do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços? É que a Contribuição sobre Bens e Serviços será federal, não vai dividir com estados e municípios como o IBS. Então, essas traquitanas, essas tecnicalidades do processo legislativo não são tão importantes, mas são vitais. Não são importantes para o dia a dia das pessoas, mas são vitais para entender, para responder a sua pergunta. Vai passar em 2 meses? Eu não sei. Nada é impossível. Mas o primeiro projeto de lei complementar tem 500 artigos. Se você é de um setor qualquer, turismo, você falou, mas você pode ser de revenda de automóveis, locação de veículos, qualquer coisa, indústria imobiliária. A indústria imobiliária nunca pagou imposto sobre venda, sobre valor agregado, agora está incluído, né? Vai ter valor. Por quê? Porque o princípio geral é que todas as atividades econômicas merecem ser taxadas igualmente, não na mesma alíquota, mas igualmente como fato gerador. Mais ainda, não se trata agora ainda aqui, não há qualquer menção, e é para não ter mesmo, dos impostos, imposto de renda e ITBI, por exemplo. Você diz assim, imóvel paga, ganho de capital paga. Se você lucra na venda do seu imóvel, você vai pagar imposto de renda. Não é esse aqui, não. É outra história. O imposto de renda continua igualzinho. ITBI. ITBI é uma coisa que eu falei há pouco ali, é uma areia no mercado imobiliário. Porque cada venda que você faça de um imóvel paga uma alíquota que é fixada pelo município do município, de acordo com o valor que ele, município, acha que tem o seu imóvel. Né? Você vai vender seu imóvel? Perfeitamente. 5% do valor que a prefeitura acha que vale, você vai recolher a prefeitura. Isso é uma areia, é um entrave ao desenvolvimento do setor imobiliário, que agora passa a ter em paralelo também o IVA. Então são coisas que abrangem o universo do nosso empresariado e que obrigam, como eu outro dia falei lá, uma vigília nova. É a vigília
dos empresários, nas suas entidades representativas, dos sindicatos, das federações e tudo, em cima do Congresso, 24 horas por dia. Porque Brasília funciona muito sextas, sábados e domingos, quando não tem nenhum deputado lá. Naqueles que redigem